Idi Amin chegou ao poder com a promessa de um novo começo. Mas, por trás do riso largo, da cordialidade expansiva e do uniforme militar impecavelmente engomado, o mundo estava prestes a descobrir algo aterrorizante, uma crueldade que desafiava a imaginação. Uganda, a pérola da África, se transformaria em uma terra de medo, sangue e silêncio. Um lugar onde famílias seriam dilaceradas e comunidades inteiras varridas do mapa. Mas quem era de fato este homem de onde brotaria tanto horror? A história começa em um lugar e um tempo incertos. Ele nasceu por volta de 1925 em Koboko, uma pequena cidade no noroeste de Uganda, espremida entre as fronteiras do Sudão e do Congo. Sua data de nascimento exata nunca foi registrada, um detalhe que, mais tarde, apenas adicionaria uma camada de mistério à sua figura. Ele vinha do povo Kakwa, um grupo étnico minoritário, com pouca ou nenhuma influência na intrincada teia política ugandense, dominada por grupos maiores como os Baganda. Seu pai, Amin Dada, era agricultor. Sua mãe, Assa Aate, era conhecida como uma mulher de disciplina férrea e fé inabalável. O menino cresceu na pobreza, um ambiente que moldou sua ambição e sua brutalidade. Aquele garoto, que mal frequentara da escola até a 4ª série, carregaria consigo o estigma do analfabetismo funcional por toda a vida. Ele penava para escrever, dependendo de outros para os documentos mais básicos, mas ele era forte, incomumente alto, com mais de 1,90 m de altura e dono de uma força física descomunal. Essa força, aliada a uma ausência quase total de medo, conferia a ele autoridade, mesmo quando ainda era um garoto. Em 1946, o exército colonial britânico, o King's African Rifles, tornou-se sua rota de fuga da miséria. O exército significava um teto, comida na mesa, um salário e, acima de tudo, poder. O uniforme era uma nova pele. Ele foi enviado para a Birmânia nos últimos suspiros da Segunda Guerra Mundial e depois serviu na Somália. Nos anos 50, ele estava no Quênia, no centro do violento levante Mau Mau, um movimento que lutava para expulsar os britânicos. E foi ali, nas selvas quenianas, que o lado mais sombrio de Amin se revelou. Ele forjou uma reputação de crueldade implacável contra os rebeldes. Testemunhas relatavam execuções de uma brutalidade teatral, com prisioneiros decapitados e seus corpos usados como um aviso macabro. As autoridades britânicas sabiam de seus métodos, sabiam e fechavam os olhos. Por quê? Porque Amin era eficiente. Ele esmagava levantes e, por isso, continuaram a promovê-lo. Em 1959, Amin alcançou o posto de sargento, uma posição notavelmente alta para um soldado africano no exército colonial da época. A maioria era barrada de subir na hierarquia, mas a lealdade de Amin aos seus superiores britânicos, seu porte físico imponente e sua prontidão para usar a violência o faziam se destacar. Quando Uganda se aproximava da independência, em 1962, Amin já era uma das figuras militares mais poderosas do país. Milton Obote, o primeiro a ocupar o cargo de primeiro-ministro, percebeu rapidamente o potencial daquele homem. Amin poderia ser útil. Obote o promoveu rapidamente, até que ele se tornasse o comandante supremo do exército. No início, a parceria funcionava. Amin era o braço armado de Obote. Onde quer que surgisse oposição, era o exército de Amin que a silenciava. Mas, com o passar dos anos, a relação começou a azedar. Em 1966, com o governo de Obote atolado em escândalos de corrupção e o medo de um golpe no ar, a dependência em Amin se tornou absoluta. Naquele mesmo ano, Obote decidiu quebrar o poder do reino de Buganda, a maior e mais influente autoridade tradicional de Uganda. Ele despachou Amin. O exército invadiu o palácio do Kabaka, o rei de Buganda. Soldados saquearam o local histórico e mataram civis. O rei, Mutesa II, escapou por um triz, fugindo para o exílio em Londres. O ataque chocou o país, mas demonstrou duas coisas: a força de Obote e, naquele momento, a lealdade de Amin. Contudo, o papel de segundo em comando já não satisfazia o general.
O esmagamento do reino de Buganda o transformara em um herói para certos grupos, especialmente entre os nortenhos e os soldados que admiravam sua truculência. Silenciosamente, ele começou a tecer sua própria rede de lealdade dentro das Forças Armadas, recrutando homens de sua etnia, os Kakwa, e de outras tribos do norte que se sentiam marginalizadas pelos aliados de Obote, majoritariamente do sul. No final dos anos 60, a paranoia tomou conta de Obote. A tensão entre os dois homens era palpável nos corredores do poder. Obote tentou minar a autoridade de Amin, mas era tarde demais. O general já detinha a lealdade da maior parte do exército, e em um país onde a política era decidida pelo cano de uma arma, essa lealdade era tudo. 25 de janeiro de 1971. Com Obote longe, em Singapura, participando de uma reunião da Commonwealth, Amin agiu. Tanques tomaram as ruas de Kampala, a capital. Barreiras foram erguidas. As estações de rádio tomadas. Nas primeiras horas, o golpe foi rápido e sem derramamento de sangue. Quando a notícia chegou a Obote, ele já não tinha poder algum. Multidões foram às ruas de Kampala para celebrar. Alguns celebravam apenas por ver Obote cair. Outros, porque acreditaram nas palavras de Amin. Ele falou em paz, unidade, no fim da corrupção. Para muitos ugandenses, esgotados por anos de conflitos políticos, aquelas palavras soavam como uma promessa de redenção. O que o povo não sabia era que, por trás do tom jovial e das promessas, Amin preparava um dos capítulos mais sombrios da história moderna da África. Semanas depois de assumir a presidência, as mortes começaram. Os primeiros alvos foram os soldados e oficiais ainda leais a Obote, vistos como uma ameaça ao seu novo regime. Muitos foram presos sem julgamento. Alguns, trancados em celas para nunca mais serem vistos. Outros, executados em público como um aviso. O sorriso do novo presidente se transformara em uma máscara. Apenas no primeiro ano de seu governo, estima-se que 10.000 pessoas foram mortas. Não havia um método único. Prisioneiros eram estrangulados em celas escuras, fuzilados em campos abertos ou espancados até a morte com uma brutalidade metódica. Testemunhas diriam mais tarde que o próprio Amin, por vezes, assistia a essas execuções. Ele não se escondia do horror. Pelo contrário, parecia saborear o medo que sua presença impunha, o silêncio que caía sobre os homens antes de seu último suspiro. Com o passar dos meses, o poder de Amin se tornava absoluto e sua personalidade cada vez mais grotesca. Ele se concedeu novos títulos, um mais grandioso que o outro. Primeiro, presidente vitalício. Depois, nomes que beiravam o delírio, como Senhor de todas as feras da terra e dos peixes do mar. O povo de Uganda aprendeu rápido e da pior maneira o que significava viver sob o seu jugo. Suas agências de segurança, especialmente o Bureau de Investigação do Estado e a Unidade de Segurança Pública, se espalharam pelo país como uma praga. O trabalho deles era simples: caçar qualquer um suspeito de deslealdade. As pessoas eram presas por criticar o governo em voz baixa, por pertencerem à etnia errada ou, muitas vezes, por absolutamente nenhuma razão. Entre 1972 e 1973, ele ordenou massacres em massa dos povos Acholi e Lango. Soldados invadiam aldeias, arrastando homens, mulheres e até crianças de suas casas. Muitos eram executados ali mesmo, na frente de suas famílias. Outros eram levados para quartéis militares, onde a tortura precedia a morte. Em apenas 2 anos, milhares foram varridos do mapa. O rio Nilo, a veia que por séculos dera vida a Uganda, tornou-se um cemitério a céu aberto. Suas águas, que antes irrigavam fazendas e garantiam a pesca, agora carregavam os corpos das vítimas de Amin. Pescadores relatavam puxar restos humanos em suas redes. As margens do rio ficavam tão repletas de cadáveres que o cheiro da morte se espalhava por quilômetros. O horror virou parte da paisagem, um lembrete diário da brutalidade do regime. Mas a violência não se limitou a grupos étnicos. Amin ampliou seus alvos. Qualquer um que o questionasse poderia ser o próximo. Estudantes que protestavam eram abatidos a tiros. Médicos que criticavam o colapso do sistema de saúde desapareciam.
Jornalistas que noticiavam os abusos do governo eram espancados até a morte. Nem mesmo os juízes, que deveriam representar a lei e a ordem, foram poupados. Um dos assassinatos mais chocantes veio em 1972. O chefe de justiça, Benedicto Kiwanuka, um líder respeitado e o primeiro africano a ocupar o cargo, foi sequestrado por soldados de Amin em plena luz do dia, retirado de seu próprio tribunal. Ele foi torturado antes de ser assassinado. Seu único crime foi ousar questionar as ações do ditador. Sua morte aterrorizou o país. A mensagem era clara: se o homem no topo do sistema judiciário podia ser eliminado sem consequências, ninguém estava seguro. E ainda assim, a crueldade de Amin estava apenas se expandindo. Em agosto de 1972, ele tomou uma de suas decisões mais chocantes e destrutivas. Anunciou que a comunidade asiática de Uganda, a maioria de ascendência indiana ou paquistanesa, tinha 90 dias para deixar o país. Quase 60 mil pessoas foram forçadas a empacotar suas vidas e abandonar tudo o que possuíam. Essas famílias não eram os forasteiros que Amin pintava. Muitas estavam em Uganda há 3 ou 4 gerações. Chegaram durante o domínio britânico, quando trabalhadores indianos foram trazidos para construir a ferrovia de Uganda no início do século XX. Após a conclusão da ferrovia, muitos ficaram, abrindo pequenas lojas, administrando fazendas e, mais tarde, construindo grandes negócios. Nos anos 60, os asiáticos controlavam grande parte do comércio varejista de Uganda, várias fábricas e muitas das fazendas mais produtivas do país. Eles administravam bancos, forneciam mercadorias e mantinham a economia funcionando. Amin os acusou de sabotar Uganda e explorar os africanos. Ele disse ao público que os asiáticos estavam acumulando riquezas e impedindo que os ugandenses nativos prosperassem. Seu discurso explorou o ressentimento que fermentava há anos. Alguns ugandenses acreditavam que os asiáticos viviam melhor enquanto eles lutavam contra a pobreza. Amin usou esse sentimento para se projetar como um herói dos pobres. A realidade, no entanto, era muito diferente. Ao expulsá-los, Amin removeu os trabalhadores, empresários e gestores financeiros mais qualificados do país. Lojas que forneciam de tudo, de roupas a sabão, ficaram subitamente vazias. Fábricas que produziam açúcar, tecidos e aço fecharam porque não havia mais ninguém para operá-las. Fazendas produtivas foram entregues a amigos e oficiais militares de Amin, que não tinham nenhuma experiência agrícola. Em semanas, as colheitas apodreceram nos campos. A escassez de produtos básicos começou. A economia entrou em colapso a uma velocidade assustadora. Uganda, antes conhecida como a Pérola da África, com uma das economias mais fortes da região, desmoronou quase da noite para o dia. A inflação disparou, a comida desapareceu dos mercados. Famílias lutavam para comprar pão, açúcar e sal. Os hospitais enfrentaram escassez de medicamentos porque as empresas de importação haviam sido destruídas. Para Amin, o dano não importava. Ele entregou empresas e casas a seus apoiadores como recompensa por sua lealdade. Para muitos ugandenses pobres, isso pareceu justiça no início, mas os novos proprietários rapidamente levaram os negócios à falência. Em vez de criar prosperidade, o país afundou ainda mais na pobreza e na fome. O custo humano da expulsão foi igualmente severo. Famílias inteiras foram despedaçadas. Muitos deixaram Uganda com apenas uma mala, forçados a abandonar casas, lojas e fazendas que haviam construído ao longo de gerações. Crianças foram arrancadas de suas escolas. Uma vida inteira, reduzida a poucos pertences. Alguns foram separados de seus pais na corrida para partir. Aeroportos se transformaram em caldeirões de desespero, lotados de famílias que tentavam escapar, antes que o prazo final caísse como uma guilhotina. O som era uma mistura de choro de crianças, anúncios urgentes e o zumbido constante do medo. Para muitos, a única esperança era um passaporte estrangeiro. Países como o Reino Unido, o Canadá e a Índia abriram suas portas, recebendo milhares de asiáticos ugandenses como refugiados. A Grã-Bretanha sozinha acolheu cerca de 27 mil pessoas, muitas das quais possuíam o cobiçado passaporte britânico. O Canadá
recebeu aproximadamente 7.000. Outros, em um êxodo desesperado, fugiram para o Quênia, a Tanzânia e os Estados Unidos. Muitos reconstruíram vidas de sucesso no exterior, erguendo novos impérios a partir do nada. Mas a ferida de perder tudo da noite para o dia nunca cicatrizou completamente. Nem todos conseguiram sair em segurança. Aqueles que ousaram resistir à ordem de Amin, ou que tentaram esconder suas propriedades, simplesmente desapareciam. As forças de segurança invadiam casas no meio da noite, sem mandado, sem explicação. As prisões eram seguidas por um silêncio assustador. Famílias inteiras nunca mais viram seus entes queridos, enquanto os ugandenses comuns lutavam em filas intermináveis por um pouco de comida. Idi Amin vivia como um rei sol. Seus palácios transbordavam de móveis caros, carros importados e luxos sem fim. Caminhões traziam caixotes de champanhe e uísque, enquanto os hospitais ficavam sem os medicamentos mais básicos. Soldados e ministros eram frequentemente convidados para suas festas grandiosas, onde a música tocava a noite toda, e os convidados estrangeiros se deliciavam com montanhas de comida. Era uma vida em um universo paralelo, completamente desconectada da fome e da miséria que se espalhavam do lado de fora dos portões do palácio. Seria apenas desconexão ou uma deliberada demonstração de poder? A vida pessoal de Amin era igualmente excessiva e sombria. Ele se casou com pelo menos 5 mulheres e foi pai de mais de 40 filhos. Para o mundo exterior, ele gostava de exibi-los, projetando a imagem de um orgulhoso homem de família. Mas, por trás das portas fechadas, o ambiente era de caos e violência. Ele exigia a obediência absoluta de suas esposas e filhos, e qualquer suspeita de deslealdade terminava em abuso. O medo era a lei. Um dos episódios mais sombrios veio em 1974, com a morte de sua terceira esposa, Kay Amin. Inicialmente, o regime anunciou que ela havia morrido em um acidente, mas a verdade que emergiu lentamente era horripilante. Seu corpo foi descoberto no necrotério de um hospital, mutilado de forma hedionda, com partes ausentes. Muitos acreditavam que o próprio Amin ordenara seu assassinato após suspeitar que ela havia sido infiel. Médicos e funcionários do hospital que lidaram com o caso ficaram aterrorizados. Alguns deles desapareceram logo depois, um sinal claro de que Amin queria apagar todos os vestígios da verdade. Kay não foi a única vítima. Outras esposas falavam em sussurros sobre espancamentos, humilhação e um medo constante. Amin tratava as mulheres como posses, muitas vezes forçando jovens a se relacionarem com ele. Aquelas que resistiam podiam ser sequestradas, ameaçadas ou mortas. Era mais uma forma de ele demonstrar que seu poder não tinha limites, nem mesmo dentro de sua própria família. Mas a violência de Amin se misturava com algo ainda mais estranho, uma crescente obsessão pela magia e pelo sobrenatural. Ele dizia às pessoas que tinha poderes especiais, que o tornavam invencível. Algumas noites, ele realizava rituais envolvendo os corpos de suas vítimas. Relatórios de inteligência posteriores sugeriram que ele até praticava canibalismo, acreditando que comer a carne de seus inimigos lhe daria a força deles. Verdade ou delírio coletivo? Para os que serviam perto dele, a dúvida era um tormento. Alguns juravam ter visto coisas estranhas demais para negar. Essa mistura de crueldade e loucura transformava a vida no círculo íntimo de Amin em um pesadelo. Ministros, soldados, esposas e até mesmo seus próprios filhos, nenhum deles estava seguro. Em um dia, ele poderia cobri-los de presentes. No dia seguinte, poderia ordenar sua prisão ou execução. Viver perto dele significava viver em constante pavor, nunca sabendo qual seria seu humor ou que suspeita ele poderia inventar. Em meados da década de 1970, o terror de Amin se infiltrou nas escolas, universidades e igrejas de Uganda. Lugares que antes eram santuários de aprendizado e fé, agora se tornaram alvos. Professores, médicos e estudantes eram levados no meio da noite para nunca mais voltar. A classe instruída era vista por Amin como perigosa. Perigosa porque podia questioná-lo, desafiar suas mentiras ou inspirar outros a resistir.
Para ele, as ideias eram tão ameaçadoras quanto as armas. As universidades, antes cheias de debates animados e novas descobertas, mergulharam em um silêncio fúnebre. Professores que falavam livremente logo desapareciam. Estudantes que protestavam eram espancados, presos ou mortos. As bibliotecas ficaram quase vazias, e a pesquisa parou. Muitas das mentes mais brilhantes de Uganda fugiram do país, temendo por suas vidas. Em meio a todas essas tragédias, um caso abalou a nação inteira. O assassinato do arcebispo Janani Luvum, em fevereiro de 1977. Luvum não era apenas um líder religioso, ele era uma bússola moral, um homem respeitado em toda a África e além. Como arcebispo da Igreja de Uganda, ele possuía uma influência enorme. Ele era conhecido por falar com calma, mas com firmeza, contra a injustiça. Quando os soldados de Amin começaram a matar sem motivo, Luvum declarou abertamente que aquilo era errado. Essa coragem o tornou um alvo direto. O governo de Amin o prendeu junto com 2 ministros do gabinete, Erinaio Oriema e Charles Obot Ofumbi. A declaração oficial, divulgada mais tarde, era um insulto à inteligência. Alegava que os 3 homens haviam sido pegos conspirando contra o Estado e que Luvum havia morrido em um acidente de carro enquanto tentava escapar. Uma história tão conveniente quanto inacreditável. Mas a mentira oficial, a de um acidente de carro, era frágil demais para conter a brutalidade da verdade. Logo, ela começou a vazar, gota a gota, através de testemunhas que, arriscando a própria vida, sussurravam o que realmente havia acontecido. O arcebispo Janani Luvum não morreu numa colisão. Ele foi levado a um local secreto, espancado com uma fúria selvagem e então executado a sangue frio. Seu corpo, quando finalmente encontrado, trazia as marcas de balas que gritavam o que a propaganda tentava esconder. A farsa havia desmoronado. O assassinato de um líder cristão de tamanha estatura não era apenas mais uma morte na longa lista de Amin. Foi um trovão que ecoou pelo mundo. De repente, a comunidade internacional não podia mais desviar o olhar. Púlpitos em igrejas por toda a Europa e América exigiam respostas. A Grã-Bretanha, que por tanto tempo mantivera um apoio cauteloso a Amin, viu-se incapaz de ignorar a barbárie. Até mesmo outros líderes africanos, que por anos se mantiveram num silêncio diplomático e constrangedor, começaram, um a um, a se distanciar do regime. As Nações Unidas e grupos de direitos humanos condenaram o assassinato, descrevendo-o como a prova definitiva de que Uganda havia mergulhado num abismo de terror. Dentro de Uganda, no entanto, a reação foi o silêncio, um silêncio pesado, denso, que se instalou nas ruas, nos mercados e dentro das casas. Padres e pastores se esconderam, sermões eram censurados, pessoas comuns deixaram de falar sobre política, mesmo com os amigos mais próximos. As palavras haviam se tornado perigosas, e em meio a esse luto mudo, a esse medo palpável, Idi Amin aparecia na televisão, sorrindo, rindo, contando piadas para repórteres, exatamente como se nada tivesse acontecido, enquanto milhares de seus cidadãos desapareciam na noite. Era um espetáculo macabro de poder absoluto e indiferença total. Até o ano de 1977, a estimativa de mortos sob seu regime já ultrapassava a marca de 200 mil vidas. Corpos eram encontrados boiando em rios, abandonados em campos ou enterrados em valas rasas. As famílias viviam um terror constante, incapazes de sequer lamentar abertamente seus mortos, pois até mesmo o luto poderia ser visto como um ato de suspeita. Uganda sangrava e o mundo finalmente estava assistindo. Mas Amin, protegido por seu exército e embriagado pelo poder, agia como se fosse intocável. Para ele, os gritos de seu povo e a indignação do planeta não significavam nada. Contudo, por trás da máscara de invencibilidade, as rachaduras começavam a se formar. No ano de 1978, o regime de Amin estava ruindo por dentro. Sua economia estava em frangalhos, seus soldados, antes leais, estavam desmoralizados e seu povo vivia aterrorizado. Em vez de consertar os problemas internos,
Amin recorreu à cartada clássica de um tirano encurralado, uma guerra externa. Ele ordenou que suas tropas invadissem a vizinha Tanzânia numa tentativa desesperada de distrair a população da crise e anexar novos territórios. Mas seu exército já não era a mesma força temível. Anos de corrupção, expurgos e medo haviam corroído a disciplina. Muitos soldados lutavam apenas por medo de Amin, não por lealdade a ele. O presidente da Tanzânia, Julius Nyerere, não hesitou em responder. Seu exército era menor no papel, mas imensamente superior em treinamento, união e moral. Mais importante, Nyerere havia acolhido milhares de exilados ugandenses, que agora ansiavam por vingança. Esses combatentes, leais ao ex-presidente deposto Milton Obote, uniram-se aos soldados tanzanianos. Juntos, eles lançaram um contra-ataque poderoso que o exército enfraquecido de Amin não conseguiu conter. A guerra Uganda-Tanzânia começou e avançou com uma velocidade impressionante. Cidade após cidade caía diante das forças de libertação. Muitos soldados ugandenses desertaram, alguns até mudando de lado para lutar contra o regime que antes serviam. No início de 1979, a guerra atingiu seu clímax. Em abril, as forças da Tanzânia e dos exilados ugandenses invadiram Kampala. Os soldados de Amin se desintegraram em puro caos, abandonando armas, uniformes e os destroços de uma ditadura construída sobre o medo. Para o povo de Uganda, a queda de Kampala foi um momento agridoce, um misto de alívio e dor profunda. Multidões tomaram as ruas, celebrando o fim de um pesadelo de 8 anos. Mas, ao mesmo tempo, o que descobriram nos dias seguintes os deixou em estado de choque. À medida que a cidade se abria, os horrores do regime eram expostos em sua totalidade. Valas comuns foram descobertas. Câmaras de tortura, escondidas nos porões de prédios do governo, revelaram a crueldade sistemática que ocorrera em segredo. As prisões estavam repletas de corpos, muitos mutilados a ponto de se tornarem irreconhecíveis. Famílias que por anos buscaram seus entes queridos, finalmente encontravam a terrível verdade. E o próprio Amin, o arquiteto de todo esse sofrimento, não estava em lugar algum. Sentindo a derrota iminente, ele escapou antes da queda da capital. Primeiro, fugiu para a Líbia, onde Muammar Gaddafi lhe deu abrigo. Mas, quando sua presença se tornou um fardo, ele se mudou novamente, desta vez para a Arábia Saudita. Ali, o ditador antes temido viveu em um exílio assustadoramente tranquilo. Recebeu uma casa, apoio financeiro e a chance de viver como se nada tivesse feito. Ele nunca enfrentou um julgamento. Nunca se sentou diante de um tribunal para explicar ou responder pelas 300 mil vidas, segundo as estimativas, que foram perdidas sob seu comando. Em vez disso, ele viveu seus últimos dias em conforto, cercado por sua família, longe das sepulturas, das lágrimas e da dor que deixou para trás em Uganda. Ele morreu em 2003 em um hospital saudita, escapando da justiça até o seu último suspiro.